Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tranquilo? Aqui quem fala sou eu, o professor Júlio, e hoje vamos ter uma aula esplêndida de proteínas. Na aula passada, tivemos uma aula sobre os aminoácidos. E por que é importante lembrar? Porque as proteínas estão relacionadas diretamente com eles. Mas então, o que é essa tal proteína, né? Proteína são os compostos orgânicos mais abundantes da matéria viva, ou seja, no nosso corpo eles são em maior quantidade. Ah, mas e a água? A água não está nos 70% do nosso corpo? Sim, só que a água é um material, é um composto inorgânico, certo? Eles são formados por tais aminoácidos que estudamos na aula passada. Então é um conjunto de aminoácidos que vão fazer a proteína. O que a gente precisa lembrar? Vamos lembrar que existem 20 tipos de aminoácidos e eles vão ser classificados como essenciais e não essenciais. Essenciais são aqueles que não produzimos, ou seja, temos que consumi-los através da nossa alimentação. E os não essenciais são aqueles que produzimos, então fica mais tranquilo essa parte. Nós produzimos mesmo, então não precisamos consumir. Os aminoácidos são ligados entre si através de ligações peptídicas. E como que acontece essa tal ligação? A ligação entre os dois aminoácidos vai ocorrer com o grupo carboxílico de um, ou seja, essa parte, calma aí, ou seja, essa parte daqui, e o grupo amina do outro, que é essa parte. O que acontece é que ele vai pegar esse, esse hidróxido, né, OH, e ele vai pegar um hidrogênio da parte amina. E ele vai formar água, tanto que a gente vê aqui. E nisso ele consegue fazer a conexão entre esse carbono e esse nitrogênio. Essa ligação peptídica. A observação que eu falo para vocês é da desnaturação das proteínas. Proteínas é um componente bioquímico, ou seja, ela vai ter fatores, determinadas temperaturas, determinados pHs, em que ela vai ter a função delas. Se ela sofre qualquer tipo de alteração, seja tipo o meio ficando mais ácido ou aquecendo, elas vão sofrer uma desnaturação. E o que é desnaturação? É quando a proteína ela perde a sua forma e vai perder também a sua função. Então, fiquem de olho nisso. As proteínas, elas têm um meio certo de se viver, elas têm o pH certo, uma temperatura certa. E quais seriam essas funções? As proteínas, elas podem e possuem muitas funções em nosso corpo, pois elas vão ter diversas combinações e diversas funções por conta dessas combinações de aminoácidos que ela pode apresentar. As funções principais seriam as hormonais, as estruturais, até mesmo de sustentação. Elas ajudam, por exemplo, na sustentação da nossa pele, na imunidade, como nos anticorpos que possuem as proteínas. As proteínas podem ser enzimas que vão ser responsáveis por alguns processos no nosso corpo e elas também podem ser de transporte, como por exemplo da hemoglobina, que é uma proteína que vai fazer o transporte de nutrientes para o nosso corpo. E agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura das proteínas. Existem ao total são 4 estruturas: a primária, secundária, terciária e quaternária. A primária seria justamente só a sequência dos aminoácidos. Então, seria a parte onde mostraria a quantidade, a natureza, qual é a ordem desses aminoácidos, como a gente pode ver aqui na imagem. A secundária é quando essa sequência vai ter interações entre aminoácidos próximos. Então, seria, por exemplo, eu pegar a sequência e reproduzir elas várias vezes e entre elas vão ter. E no caso vai ter apenas ligações de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio vai ser a fonte principal e a única fonte que vai ter aqui de interações. E elas podem ser de dois tipos, que é os dois tipos principais, mais comuns encontrados, que é de alfa-hélix e a folha beta. E a alfa-hélix seria realmente essa parte que seria o encaracolado do cabelo, sabe? E o beta, que seria o zigue-zague, né? Vamos falar assim. Na estrutura terciária, é tudo aquilo, só que com as interações entre aminoácidos distantes. Então, aqui já é muito mais abrangente, então vai ter muito mais interações. Como, por exemplo, a ponte de hidrogênio também vai estar aqui,
Van der Waals, é o efeito hidrofóbico, dipolo, ponte de sulfetos, a eletrostática e afins. E a estrutura quaternária seria justamente quando a gente vai possuir mais de uma sequência de aminoácidos, ou seja, 2 ou mais. Um exemplo de estrutura quaternária seria justamente a hemoglobina. Ela vai ser formada por 4 sequências que vão se unir junto com o íon de ferro e vai formar a hemoglobina. É importante ressaltar que os átomos que participam, eles também são considerados pertencentes à cadeia peptídica, ou seja, eles são considerados também parte dessa proteína na estrutura quaternária. O que eu deixo hoje para vocês de atividade seria procurar mais exemplos de proteínas, falar as suas funções e a sua importância e observar cada uma de suas estruturas. Porque vocês vão reparar que, às vezes, a estrutura terciária é a estrutura final, às vezes não existe uma estrutura quaternária. Então é legal vocês ficarem de olho nisso. Muito obrigado e até a próxima aula.